A deputada estadual Janaína Riva, do PSD, assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. A parlamentar pretende aprovar o pacote anti-homofobia, projeto de autoria do ex-deputado estadual Alexandre César, que não prosseguiu. E é para falar sobre esse e outros assuntos que a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a deputada estadual Janaína Riva. Boa tarde, deputada. Boa tarde. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. O Jornal do Meio-Dia sempre de portas abertas para nos receber. Deputada, a senhora deu troco nessa Comissão de Direitos Humanos no deputado coronel Peri Taborelli. Ele tinha vetado a senhora na CPI das obras da Copa, que a senhora havia proposto, só que agora a senhora vetou ele na Comissão de Direitos Humanos, dizendo inclusive o seguinte, lembrando que ele é acusado de tortura. É importante na Comissão de Direitos Humanos, quando eu decidi entrar, eu gostaria muito de uma comissão que fosse independente. Agora, lógico, nós como os colegas ali dentro, nós temos várias divergências e é normal que um defenda e tem um estilo e o outro tenha outro. Então, nós temos as nossas divergências ali dentro, mas que a gente consegue se limitar ali dentro da Assembleia, dentro do plenário. A hora que sai dali fica tudo bem, mas ali dentro cada um tem que defender o seu território, o seu posicionamento. Tem que marcar posição. Então, quando eu entrei na Comissão de Direitos Humanos, eu já tinha essa intenção de fazer uma defesa das mulheres, das minorias, das crianças, LGBT. Então, foi importante para mim ter a autonomia de ter ali membros que fossem imparciais com os temas da comissão. E na CPI das obras da Copa, a senhora vai acompanhar mesmo que de fora? Vou acompanhar, lógico. Acho que é papel ali de todos os deputados, até porque depois o desgaste é de todos, né? Se a CPI vier novamente a não contribuir, como aconteceram já com outras CPIs, o desgaste é de toda a Assembleia. Então vou acompanhar, quero contribuir, inclusive, dando, é lógico, minha opinião e colocando ali na CPI, acho que nós temos que ser também os olhos da população, todo mundo espera isso. Eu gostaria de ter feito parte, sair da CPI, até porque considerei também que de repente a CPI poderia ficar, as pessoas poderiam entender que ela não teria um resultado condizente. Então, agora acho que não sou mais desculpa, né? Agora a CPI tem que acontecer e tem que vir com o resultado para agradar a população. Deputada, a senhora fala em resultado. O relator dessa CPI é o deputado Mauro Sávio, do PR, que fazia parte da Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa. Tem mais um deputado do PR, que foi reeleito e estava lá na Assembleia. E ainda tem um deputado do PMDB, do ex-governador Silval Barbosa. E aí, não é difícil fiscalizar e apontar os culpados dentro da composição dessa CPI? Eu não acredito, Lúcio. Eu acho que até ali, com a presidência do Oscar, a CPI ela ficou bem imparcial, né? O Oscar é do PSB, é até aliado do governador Pedro Táxi. Nós somos da mesma região, inclusive, nós temos até uma rixa política lá em Joara, mas... Que não é pequena, né? Não é pequena, não é pequena. Mas eu considerei que a participação do Oscar é muito importante. Né? Ele sendo presidente ali, eu acho que é um peso na balança. Os outros deputados, apesar de já serem de segundo mandato, não participaram da outra comissão que fez o acompanhamento das obras da Copa. Então, acho que a CPI ela ficou boa. São deputados ali dentro da Assembleia que tinham interesse também, porque você tem que ter um interesse em participar, né, em contribuir, porque exige muito do parlamentar. Então, os deputados se dispuseram, acho que ficou uma CPI mista e muito boa. O deputado Gilmar Dal Bosco também é do DEM, né, do partido também é situacionista do governador Pedro Táxi, então ficou um misto ali, acho que ficou bom. Falando em governo, a senhora tem feito críticas ao governo Táxi, principalmente em relação a mudanças de regras, aí, possibilidade, por exemplo, no caso do FETAB, em cobranças de reajuste da Polícia Civil. O governo não está cumprindo com o que ele tinha prometido, na opinião da senhora? É a minha preocupação. Acho que quando você tem um governo que ele diz ser legalista, ele tem que ser legalista em todos os sentidos. Então, cumprir as leis que foram aprovadas pela Assembleia é o papel do governador. Então, é lógico que é uma preocupação que eu tenho, sendo deputada estadual, até você se sente um pouco diminuída. Porque eu vou fazer um projeto de lei, vou aprovar essa lei, vou trabalhar por ela e depois ela pode não ser cumprida. E nesse caso aí o governo vai ser legalista, só que em suaves prestações mensais. Em suaves prestações, em 10 parcelas, né? Deputada, falando do governo aí, a senhora deu uma declaração aí dizendo o seguinte, sobre os cargos que foram oferecidos para os deputados da base de sustentação. A senhora disse que isso é uma forma de comprá-los e de transformá-los em reféns do governo. A Assembleia ficaria o quê?
como uma extensão do Palácio Paiaguás, é isso? Não de comprá-los, né? Não de comprá-los, mas eu acredito que essa prática, que ela já acontecia em todos os governos anteriores, vamos ser honestos aqui, e a gente tem que ser justo, não é só o Pedro Táxi que faz isso. Essa prática era comum, sempre aconteceu nos governos passados, de deputados terem cargos, até para manutenção do seu trabalho, mas também para serem deputados de situação. Então, uma preocupação que eu tenho é que acho que são práticas já ultrapassadas, que nós temos que superar. Essa fase de troca de favor, ela tem que ser superada. O deputado, ele tem seu espaço dentro da Assembleia e é lá dentro que nós temos que brigar pelos nossos cargos, para termos nossos servidores. Mas mesmo assim teve gente que não gostou, porque diz que é só 15. Só 15, são 15 cargos, né? E eu acho assim uma coisa muito pequena para um deputado vir a ser um deputado situacionista por causa disso. A senhora está preocupada também com os pagamentos feitos pelo governo? Está pedindo explicações sobre repasse, sobre a farmácia de alto custo? Por quê? Eu só tenho cobrado aquilo que todos os políticos propõem no palanque. Né? Toda vez a eleição, até a população acaba ficando até cansada. São os mesmos discursos. O discurso de transparência, o discurso de que tudo vai mostrar, de que o povo vai participar, de que quem vai mandar no governo é o povo. E aí acaba que muitas vezes até o deputado que participa do parlamento estadual, do governo estadual, não tem acesso às informações do governo. Então é uma coisa assim que me intriga muito. Às vezes a gente demora em resposta de requerimento, demora em resposta de agenda. Então eu tenho lutado ali para que essa transparência de palanque, ela seja real. Ela venha a existir e que a gente tenha acesso às informações, não só os deputados, mas toda a população. Quem sabe nos sites das secretarias, que vem ali discriminado os gastos, e da mesma forma em todos os lugares, até dentro da Assembleia, os deputados se propõem a fazer isso, assim como propôs durante a campanha mesa diretora, e acho que agora é a hora da gente começar a fazer, começar a agir, né? Assim como o governo do Estado. Deputada, a senhora fala aí em discurso, né? Em palanque, agora vamos falar um pouquinho da prática, lá na mudança da prática administrativa na Assembleia Legislativa. Demitiram 800 e poucos servidores, vão contratar 400 para economizar. Estão auditando contratos também para ir no caminho aí da redução de gastos, de fazer economia, de cortar custos. E aí a gente acompanha na imprensa as informações de que a verba indenizatória dos senhores deputados pode subir de 35 para 60, 65 mil reais, num aumento aí superior a 80%. Isso é justo, na opinião da senhora? Lúcio, existem muitas controvérsias acerca do assunto verba indenizatória. Eu tenho duas preocupações acerca da verba. Primeiro, a verba indenizatória ela existe para ser indenizado o deputado de um gasto que ele fez, né? E para isso precisa ser prestado conta. Agora, a preocupação que eu tenho é a seguinte: hoje, o deputado, quando ele voa, quando ele usa aeronave, é um gasto em separado. Quando ele usa de passagens, é um gasto em separado. Isso para o seu serviço. Se for a verba indenizatória para acabar com isso, com esses, que eu diria, penduricalhos, que são as questões, ótimo. Agora, eu acho que exige um debate dentro do parlamento, que ainda não aconteceu. Eu tenho certeza que o presidente, deputado Guilherme Maluf, assim como o primeiro secretário Nininho, antes mesmo de pôr isso em votação, nós vamos ter que fazer um debate acerca disso para a gente ver se vai valer a pena e se vai economizar também para o legislativo. Mas o problema parece que não são esses penduricalhos, deputada. Surgiu aí até investigações que foram feitas de que no passado tinha um tal de um mensalinho lá na Assembleia. E que de repente agora, com esse aumento da verba indenizatória, seria para resolver isso? Oficializar o mensalinho? Eu não acredito que exista mensalinho dentro da Assembleia. Acho que não. Até porque ali são 24 iguais. Não acredito que existiu, não acredito que venha a existir. Até porque não tem como um ali sobrepor o outro, nenhum comprar o outro. Cada um ali tem um posicionamento. E cada um dos 24 tem a oportunidade de vir a ser presidente ou primeiro secretário. Então, quem fala isso diminui o trabalho dos deputados ali dentro da Assembleia. Então, não acredito que aconteça e comigo nunca existiu. E eu tenho certeza que isso, se um dia existiu, é uma prática que não existe mais. Começamos a entrevista falando do projeto anti-homofobia. Queria que a senhora explicasse um pouquinho o que diz esse projeto, por que ele não andou, na opinião da senhora, por tanto tempo. É lógico que ali dentro da Assembleia tem opiniões muito controversas, né? Nós temos dentro da Comissão de Direitos Humanos, e é uma pessoa que faz uma defesa da bancada evangélica, que é o deputado Sebastião Rezende, e sempre foi um deputado muito positivo, sempre trabalhou muito.
E é lógico que ele trabalha conforme o seu pensamento, a sua fé, e o que o guia é a religião. Então, ele conseguiu fazer com que na comissão alguns projetos ficassem travados. E esse caso do projeto anti-homofobia é um deles. Então, meu objetivo ali dentro é justamente esse. É destravar os projetos que não andam dentro da Assembleia. Antes da gente pensar em novos projetos, tem tantos projetos bons que estão parados, então a minha preocupação é essa. Esse projeto, como projeto anti-homofobia, ele é extremamente importante. Não quer dizer que as pessoas tenham que concordar com a orientação sexual da outra, mas ela tem que respeitar, que é pagador de imposto igual ela, paga para o governo do estado igual ela. Então, é uma das coisas que eu quero tirar dali de dentro da comissão esse projeto, destravá-lo e fazer um trabalho para que quando venha acontecer qualquer violência que aconteça na rua com o homossexual, a Assembleia não seja responsável por isso. Deputada, falando em direitos humanos, lá em Brasília tem uma discussão muito, mas muito polêmica. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Qual a posição da senhora? A senhora é contra ou é a favor? Eu sempre achei que a maioridade penal, na verdade, tem que acontecer. É um processo natural. Por quê? Redução. Com certeza, a redução. As pessoas que estão dentro de casa hoje, ela não aguenta mais ser violentada, ser roubada, ter sua liberdade usurpada por menores de 16 anos, que na grande maioria, às vezes, já são delinquentes e já cometeram mais de 20 crimes quando alcançam os 16 anos. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela tem dois focos. Ela tem que cuidar dos adolescentes, das crianças, ela tem. Agora, não quer dizer que ela tenha que tirar o direito da grande maioria, que são de pessoas honestas, que estão dentro da sua casa e que estão sendo incomodados por essa minoria aí, que são muitas vezes pessoas reincidentes. O que a gente tem que trabalhar para fazer é não deixar o jovem adolescente entrar no crime, não deixar a criança cometer crime. Uma vez que entrou para o mundo do crime, tem que pagar e tem que cumprir com o seu dever de cidadão, que é a prisão, que é as medidas cabíveis, num caso de uma pessoa que venha tirar um direito de outra. Deputada, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada.